Olá, boa tarde, como estão todos? E nós, aqui, nesse lindo domingo, vamos continuar com nossas lives falando sobre os direitos sociais. Nós já esgotamos na primeira live sobre a questão da moradia, na segunda live, educação, na terceira live falamos sobre a cultura e hoje nós temos um convidado especial. Então, nosso projeto Doutora Tânia e convidados, hoje nós vamos falar sobre a saúde. E apresento a vocês o nosso ilustre convidado, professor, médico e deputado federal do mandato do PDT do Rio de Janeiro, o professor Chico D'Angelo. Seja bem-vindo, deputado federal, sinta-se à vontade para falar aí com as pessoas. Minha querida Tânia, é um prazer esse bate-papo num domingo. Você que tem uma história de vida, toda pessoa de Niterói conhece, respeita, admira, uma pessoa agregadora, batalhadora, uma mulher de uma trajetória muito respeitada sob todos os aspectos. Então, assim, quando você me ligou, Chico, vamos fazer um bate-papo, uma live, eu falei, tem que botar logo na minha agenda, que a gente está aqui nesse momento da vida de todos nós, assim, com agendas de live muito frequentes aqui e ali. Mas o teu convite, eu imediatamente falei, não, a Tânia tem que ser uma prioridade absoluta, pelo que eu te respeito, pelo que eu te admiro, pelo que eu sei da tua história de vida, enfim, todo mundo sabe quem é a Tânia. Essa que é a verdade. Aliás, não é em Niterói, não, né? É no estado do Rio, fora da cidade. Você é uma pessoa que tem uma representação e uma seriedade, um compromisso com o bem comum que é de todos. Então, eu queria dizer que é o maior prazer esse bate-papo aqui com você. Tá ótimo, Chico. Então, é a nossa amizade, vou chamá-lo de Chico, que é o seu nome, né, conhecido dentro da política. E antes de começarmos efetivamente a nossa entrevista, eu queria dar alguns recados, como sempre faço. Hoje nós temos várias manifestações em São Paulo, Brasília, e nós temos os grupos pró-Bolsonaro e o nosso outro grupo pró-democracia. Então, nós estamos aqui hoje representando o quê? A democracia, o antifascismo, correto? Nossa trajetória é uma trajetória progressista para lutar contra qualquer espécie de poder que tente usurpar as instituições democráticas. Temos que respeitá-las, ok? Bem, o que eu queria também dizer é que eu estou com uma fanpage no Facebook. Quem puder depois conhecer a minha trajetória profissional, conhecer a minha luta, a minha vida, acesse a fanpage Tânia Malamassi, vocês conhecerão desde quando eu estou na luta. Desde que nasci numa casa humilde na Engenhoca, eu venho lutando para sobreviver. Tá? Então, hoje eu tenho 59 anos, 4 filhos, estamos aí, não fujo à luta. E agora eu queria dar uma pincelada na questão dos direitos sociais, até para mostrar para as pessoas um pouco como se trabalha dentro de uma expectativa de você conseguir determinados benefícios e garantias que a Constituição Federal nos dá. Muitas pessoas me procuram e falam, doutora, como é que eu faço para conseguir um medicamento? Porque eu ganho um salário mínimo, ou eu ganho 3 mil, 4 mil, não importa. A Constituição ela está lá, né? No artigo 196, consagrando a saúde é direito de todos e dever do Estado. Correto? Então, se saúde é direito de todos e dever do Estado, nada mais justo que todo cidadão tenha direito à universalização desse serviço. Portanto, ele me pergunta como que eu posso conseguir um medicamento se eu não tenho dinheiro. Então, eu oriento para a pessoa. Primeira coisa, vá ao seu médico, pega o receituário e seu médico tem que atestar o seu código do CID e dizer qual é a sua necessidade. Determinado medicamento é de uso contínuo. Se é de uso contínuo, ele tem que atestar e laudar.
De posse desse receituário, o que eu faço? Né? O cidadão, ele pode, se ele for do município ou do estado, ele procura uma das secretarias ou fundação de saúde e dá entrada no processo administrativo, pedindo esse medicamento. Se for indeferido, aí sim que ele vai procurar a tutela jurisdicional. Vou procurar, então, o judiciário. Como que eu procuro o judiciário? Aí eu não tenho dinheiro para pagar o advogado, não é? Temos as defensorias públicas dos estados e da União. E tem o meu caso, que sou uma advogada, como outros colegas que também trabalham pro bono. Então, a situação se resolve assim. Não conseguiu administrativamente, faça o pedido judicial. Outra dica que eu posso dar. Não consegui vamos dizer, a tutela do Estado. O juiz dá a tutela, né, a liminar, o oficial de justiça vai até o órgão e daqui a 15 dias ou 30 dias, olha, eu tinha 10 medicamentos, mas o órgão público só me forneceu 5. Qual é a ideia? O que nós fazemos nesse caso? Você vai em 3 farmácias, pega 3 orçamentos com valores médios, faz uma tabela, entrega ao seu advogado ou defensor público. Para quê? Para solicitar ao juiz que faça o sequestro desse valor na conta do município ou do estado. E aí você consegue o medicamento também de forma mais eficaz. Então, essa é a dica. Como o advogado trabalha, para quê? Para que possa atender e garantir também o direito dessa população. Ok? Então, e vou disponibilizar, está na tela aí, o número 98332-3341, para que é de WhatsApp, quem queira fazer perguntas ao longo da nossa entrevista. Não poderemos, talvez, responder todas, né? Mas ficará arquivado e depois eu passo para o deputado responder com tranquilidade. Bem, deputado, uma questão que eu gostaria de hoje conversar contigo a primeira pergunta: qual é o papel da Câmara dos Deputados no momento atual do país, com um presidente que está totalmente despreparado e irresponsável para o cargo que ocupa? Como tem sido o seu trabalho em Brasília? A resistência. Então, minha querida Tânia, você que é uma militante política e social de longa data, sabe toda a história do Brasil, a história da Constituição brasileira, enfim, toda a luta que tivemos para chegarmos até aqui, com todos os problemas que temos, de desigualdade social, desse drama que estamos vivendo. E o papel que o Congresso, a Câmara e o Senado sempre tiveram, em momentos dramáticos como esse que a gente está vivendo agora, ter um protagonismo. Foi assim na questão do processo da anistia, foi assim na questão da defesa de volta da democracia. Enfim, o Congresso sempre teve, não é à toa que um dos primeiros atos da ditadura é fechar o parlamento, porque ali é a casa do povo. Ali ninguém chega ali de paraquedas. Quem está ali, deputado, senador, goste ou não de cada um, de cada uma que estão ali chegaram através do voto popular. Ali chegaram porque a população foi na urna e escolheu. Se o Congresso, a Câmara e o Senado, em determinados momentos, têm visões de mundo que diverjam do que a gente entenda que seja melhor, nós temos que entender que o processo democrático é esse. Aliás, o presidente Bolsonaro, eu estou no meu 4º mandato, conviveu comigo lá nos 3 outros mandatos. Conversava com ele, que a gente conversa com todo mundo, o deputado conversa com todo mundo. Convivia com ele no plenário. Um deputado desqualificado, despreparado, não é do baixo clero. O Bolsonaro era do baixíssimo clero. Era quase motivo de chacota dentro do plenário da Câmara. E essa figura se tornou presidente da República do Brasil. Quer dizer, é uma coisa que, se passar um filme 2, 3 anos atrás, ninguém podia imaginar que essa figura ia chegar a representar os mais de 200
brasileiros no mundo, né? Infelizmente, está vivendo motivo de chacota no mundo. Hoje ainda acompanhei na rede social e os países todos já lidando com o Brasil. O Brasil está mal na foto, muito pela figura do presidente, que é uma pessoa completamente despreparada para o cargo. É uma pessoa que se elegeu com o discurso da antipolítica, sendo um político mais que tradicional, estava quase 30 anos dentro da Câmara, deputado de vários mandatos, elegeu um filho senador, que era deputado estadual, tinha um filho deputado federal, que está lá na Câmara comigo, deputado federal em São Paulo, de vários mandatos, a ex-mulher vereadora, um outro filho vereador aqui, que é o responsável pelo gabinete do ódio, que espalha fake news pelo Brasil afora, e que teve um papel importante na eleição dele. A Câmara, nesse momento dramático que a população está sofrendo com a pandemia do coronavírus, ela tem cumprido, Tânia, e você sabe bem disso, o seu papel. Bem ou mal, a gente tem votado lá as propostas que, vindo do governo ou projetos vindo da Câmara, que socorram a população mais necessitada, como foi, por exemplo, a questão da ajuste emergencial dos R$600, que o presidente queria oferecer só 200. É importante que a população mais necessitada, que está recebendo essa ajuda, saiba que isso foi uma iniciativa da Câmara. O presidente não queria aprovar os R$600. O projeto dele era de R$200. Nós votamos e aprovamos a ajuda emergencial de R$600 e isso acabou sendo aprovado no Senado e foi aprovado mas o Ministério da Economia não queria aprovar isso. Então, a Câmara permitiu que o presidente liberou a questão do orçamento completamente para o presidente fazer o gasto que for necessário para enfrentar a pandemia. Quer dizer, ele está livre de qualquer sanção do seu ponto de vista jurídico, já que a gente separou o orçamento da questão do Covid do orçamento tradicional de outras despesas. Então, a Câmara e o Senado deram ao presidente todas as ferramentas para ele ter um trabalho diferente do que ele está fazendo. Virou uma referência mundial negativa. Nega a ciência, nega a existência da pandemia, chamou de gripezinha, enfim. Fez todos os movimentos contrários. E agora, recentemente, toma iniciativas absurdas de sugerir à população que invada hospitais para ver se as pessoas estão doentes mesmo. É um presidente desqualificado, despreparado. Então, mais do que nunca, o papel do parlamento, Câmara, Senado, tem uma importância muito grande. Por isso que, em geral, as pessoas fazem as suas escolhas majoritárias, presidente, governador, senador e prefeito, e minimizam as escolhas de parlamentares, deputado federal, deputado estadual e vereadores. O momento que a gente está vivendo está mostrando qual a importância de eleger bons deputados federais, bons deputados estaduais e bons vereadores para tocar e fazer o papel de acompanhar o executivo, fazer as cobranças, fazer o papel que o parlamento faz, né? Então, eu queria te dizer que eu acho que a Câmara ela vem fazendo o dever de casa, vem permitindo que, se o governo quisesse fazer um trabalho diferente, faria. Aqui do lado, a Argentina, a gente tem um presidente da República, que foi recentemente eleito, que tem feito um bom trabalho. Por isso que os indicadores de infecção da população e de óbitos têm sido proporcionalmente ao número, mesmo analisando o número da população, muito, muito, muito menores. O Bolsonaro, em 2 meses, ele praticamente acabou com o Ministério da Saúde. Já estamos no 3º ministro, agora é um militar que não sabe nada de saúde, é uma pessoa que aparelhou o Ministério da Saúde, destruiu o Ministério da Saúde.
colocou lá 30 militares com cargos comissionados, e a população brasileira está sofrendo. Para liberar esses R$ 600, diferente do que fez, por exemplo, o prefeito Rodrigo Neves, que teve a competência de administrar a ajuda que a prefeitura deu e não permitir aglomerações nem filas, e teve a agilidade econômica de permitir que as pessoas tinham acesso para fazer suas compras em supermercados através de uma agilidade rápida. O presidente Bolsonaro colocou a população nas filas da Caixa Econômicas do Brasil afora, se contaminando, enfim, uma tragédia. Então, Tânia, eu acho que você, como advogada, com a história de vida que tem, de uma pessoa compromissada com os trabalhadores do Brasil, eu tenho muito orgulho de estar fazendo essa live com você e dizer o seguinte: eu, como deputado federal, tenho representado a cidade lá, o Estado. Eu fui eleito pelo Estado do Rio, mas a minha raiz, minha cidade, assim, que eu tenho, onde eu fui secretário de saúde 2 vezes, é Niterói. Então, fazer essa live com você, uma mulher guerreira, séria, competente, com uma história, com uma biografia, acho que é importante até você, que está hoje uma pré-candidata na cidade, colocar, porque as pessoas têm que ver hoje quem é quem, separar joio do trigo. E a Tânia, eu tenho certeza, a Tânia é uma pessoa correta, honesta, trabalhadora, tem uma história de vida que eu tenho muito orgulho de ser sua amiga e sua parceira na política de muitos anos. Obrigada. Então, vamos perguntar o seguinte: se você tratar sempre em Niterói, você já foi secretário de saúde, não foi? 2 vezes. 2 vezes, tá? E jamais imaginou que a gente fosse ter uma pandemia. Mas você enfrentou épocas de quê? De dengue. Dengue, exatamente. De dengue e outras doenças, né? Sarampo também, acredito que sim. E pelo que eu percebi, você, no período que foi secretário de saúde, você deixou Niterói muito bem montado, né? Tanto que hoje Niterói conseguiu se sair super bem nessa situação do Covid. Porque se ele se saiu bem, tem algo plantado lá atrás, não é? A gente já vem de um trabalho todo que você deixou. Correto? Eu queria saber como foi nesse período que você enfrentou o problema da dengue aqui em Niterói. Como é que foi essa questão? Também. Então, Tânia, eu assumi a secretaria em 2002. Fiquei de 2002 a 2006. Em 2006, eu me tornei candidato a deputado federal, me elegi e voltei a ser secretário novamente em 2013, quando o Rodrigo Neves ganhou a eleição. Eu fiquei 1 ano e 2 meses como secretário de saúde, e aí eu fui pela segunda vez secretário. Nesse período que eu fui secretário, eu tenho muito orgulho de dizer que implantei o SAMU na cidade, que não existia, inaugurei a primeira maternidade pública, que a minha cidade não tinha, uma maternidade qualificadíssima em Jurujuba. O Hospital da Região Oceânica, que hoje, na época, a gente chamava hospital, hoje a gente chama de pré-hospitalar, chama o SAMU, né? Hoje virou UPA. Mário Monteiro? Tá falando? Mário Monteiro foi inaugurado por mim. Né? Eu sei. Escolhi o local, escolhi a forma de construção, fizemos um planejamento. Hoje, milhares de vidas são salvas lá. É uma obra da minha primeira gestão, ainda como secretário de saúde. E aí, pessoas como você, que, de certa forma, dialogavam comigo na questão da política, cobravam, exigiam, tiveram um papel importante nessas minhas iniciativas, porque eu te conheço há muito tempo e você, como advogada, uma pessoa que trabalhou na OAB, que me conhece há bastante tempo. Longa data. Eu tenho o maior orgulho de ser sua amiga de longa data. Você é uma militante política séria, qualificada, respeitada. Então, pessoas como você me cobraram e me cercaram para que eu tivesse a consciência de fazer um trabalho.
E aí, na segunda gestão, por exemplo, eu reabri o Getulino. A emergência estava fechada, né? O Rodrigo, assim que assumiu, um compromisso dele era, no dia seguinte, no primeiro dia de campanha, abrir a emergência do Getulino. Eu aí era o secretário dele, do prefeito. Tenho muito orgulho no meu currículo de ter sido secretário do Godofredo e ter sido secretário do Rodrigo e ter reaberto a emergência do Getulino no primeiro dia do governo dele. Isso tudo vai para a nossa história, para o nosso currículo, a biografia nossa, do que a gente fez. Eu tenho certeza, tudo isso que eu estou falando aqui salvou milhares de vidas. As pessoas que foram atendidas no Mário Monteiro, um ou outro foi lá e foi mal atendido, mas milhares foram bem atendidos e salvaram vidas. Um ou outro foi no Getulino e não gostou, mas milhares foram bem atendidos e salvaram vidas. O SAMU atendeu a um número, milhares de pessoas. 2 não gostaram, mas milhares foram bem atendidas e salvaram vidas. A maternidade que a gente, lá em Charitas, inaugurou. A maternidade é Niterói tinha uma maternidade estadual e não tinha uma maternidade municipal. E tinha a maternidade do Hospital Antônio Pedro. E uma cidade como Niterói tinha que ter uma maternidade municipal. Eu ter inaugurado aquela maternidade em Charitas é um orgulho para mim. Lá nasceram milhares de crianças, enfim. São coisas que mostram assim, a política, isso é que é importante, Tânia. A política, ela pode melhorar ou prejudicar a vida das pessoas. O Bolsonaro, através da política, está prejudicando a vida das pessoas. O Rodrigo Neves, como prefeito da cidade, ele vem melhorando a vida das pessoas por iniciativas na saúde, na educação, na assistência social, enfim, milhares de iniciativas. Seja o prefeito, o governador, o presidente da República, a função dele é olhar a população, olhar quem... Então, eu queria dizer que o papel que a minha gestão, seja na primeira, seja na segunda, teve, sempre foi o de olhar... Aliás, não é mérito meu, não, Tânia. A gente faz as coisas boas quando a gente monta boa equipe embaixo. Eu, quando fui secretário as 2 vezes, eu tenho, assim, acho que mais do que méritos pessoais meus, a gente conseguiu montar equipes de pessoas muito qualificadas. Aliás, o atual secretário de Saúde, o Rodrigo Oliveira, tem feito um grande trabalho nesse momento dramático da vida brasileira, dessa crise sanitária mundial e no Brasil. Por isso, Niterói está se tornando uma referência no Estado, no Brasil, com iniciativas que são exemplos para o Brasil todo e até fora do país. Acho que é mérito do prefeito Rodrigo Neves e é mérito do secretário Rodrigo Oliveira. Por isso que é importante a gente fazer esse diagnóstico, essa análise do quadro que a gente está vivendo. Minha querida irmã Tânia. Tá. Então, Chico, eu fico assim, também muito feliz de saber que Niterói hoje ela é um espelho para outros estados do Brasil e também para o mundo. Tanto que a gente tem sido notícia internacionalmente com grandes elogios por ter sido uma cidade exitosa no tratamento desse período de isolamento social. Fica aí o nosso agradecimento à equipe do atual governo do Rodrigo Neves. Outra pergunta que eu queria fazer é o seguinte: eu sei que lá em Brasília, né, no parlamento, você faz parte de algumas comissões de saúde, tá? E que até hoje em dia parece que eu soube que você estava apresentando algum anteprojeto para que seja reconhecido que os profissionais de saúde que estejam no trato da Covid têm um tratamento especial. Conta para a gente como é que tem sido essa sua informação, né? Então, eu sou da Comissão de Seguridade e Saúde da Câmara, membro titular. Eu fui presidente da comissão da Frente Parlamentar HIV/AIDS em 2 momentos do Parlamento Brasileiro, pude representar o país na ONU, em fóruns mundiais que debatiam a questão da AIDS. Eu tenho muito orgulho disso. O Brasil sempre foi uma referência no enfrentamento da epidemia de AIDS e hoje virou completamente um descrédito em função da política atual que é feita. Além da questão
dessas duas representações, foi criada agora na Câmara uma comissão especial para acompanhar o coronavírus. Uma comissão especial que tem vários parlamentares, em geral a maioria ligado à área da saúde, que tem feito um bom trabalho. Aliás, o deputado Luizinho, que é o presidente dessa comissão, ele tem desempenhado um bom trabalho à frente do Rio de Janeiro, da frente da Comissão Especial da Covid-19. Eu tenho feito parte dessa discussão na Câmara. O presidente Rodrigo Maia estabeleceu essa comissão para todos os temas referentes ao Covid, ela tratar. Então, eu faço parte, além de ser da Comissão de Cultura. Eu sou da Comissão de Cultura, quando virei presidente da Comissão de Cultura da Câmara em 2016, foi quando eu virei presidente, que o Temer tentou extinguir o Ministério, a gente fez um trabalho no Brasil todo e conseguiu reverter. Então, eu tenho um mandato muito próximo, por ser médico, por ser da área da saúde, na questão da saúde, mas a gente tem outras atuações no parlamento, como, por exemplo, na questão da cultura e em outras áreas. Então, eu queria dizer que, até porque essas coisas hoje cada vez mais estão todas interligadas, né? A crise do Covid-19, do coronavírus, ela tem um foco muito grande na questão da saúde, e a preocupação toda nossa é essa. Por isso a gente tem um presidente que nega a ciência, estimula a não ter o distanciamento social, faz um trabalho diferente de todos os países fizeram, mas tem uma questão econômica que está afetando as pessoas, porque uma coisa está ligada à outra. As pessoas estão... Muita gente, pequeno, micro empresário quebrando, o médio empresário quebrando, muita gente que não tem um salário fixo, desesperada, porque não tem. Felizmente, a gente conseguiu aprovar a ajuda emergencial, que o Bolsonaro era contra, dos R$600, para as pessoas poderem, a população mais humilde, mais pobre, poder sobreviver, se alimentar. Essas comissões, elas cumprem um papel muito importante, porque dali saem os projetos de lei. Esse projeto que eu fiz, por exemplo, essa PEC, ela propõe o seguinte: os profissionais de saúde que, no front aí do enfrentamento da epidemia, se tornarem positivos na questão do Covid-19, eles passam a ter um benefício na questão da aposentadoria. Aliás, esse projeto foi um projeto que eu fiz muito em parceria e ouvindo muito os profissionais de saúde da UF, junto com o reitor da Universidade Federal Fluminense, que me sugeriram trabalhar esse projeto. É importante a gente, na política, reconhecer quem discutiu, propôs, e eu apresentei e está tramitando na Câmara. O que isso significa? Com a reforma da Previdência, os profissionais de saúde, todos eles, passaram a ter um teto de idade para aposentadoria maior. O que eu estou propondo? Que, em função da pandemia, do risco que os profissionais estão sofrendo, que eles passem a ter, a partir de agora, os que forem positivos para o Covid, até porque, para justificativa da lei passar, que eles tenham 5 anos a menos de tempo de aposentadoria. Todos os profissionais de saúde do Brasil. É esse a PEC que eu apresentei, que espero que seja aprovada no Congresso e que a gente possa beneficiar a todos esses profissionais de saúde do Brasil que estão aí na linha de frente, salvando vidas de todos nós, né? Nada mais que justo, correto, né? Então, deputado, diante de tudo isso, desse desgoverno que a gente vê do nosso presidente, Bolsonaro, como que o deputado vê a questão dessa ausência do ministro da Saúde? Porque nós tivemos já 2 ministros, não é? E agora entrou um que é militar. Nós não sabemos se ele tem qualificação para esse cargo. Eu entendo que existe uma ausência qualquer. Como que o deputado vê? Então, Tânia, na verdade, a gente está sem ministro. Esse ministro é um ministro interino.
Semana passada eu fiz numa audiência pública essa cobrança a ele. General, quem que fez a sugestão do senhor burlar os dados? Está na rede social aí, da informação à população, do número de óbitos e do número de contaminados, de infectados pelo Covid. Foi o senhor ou foi o presidente, o Palácio do Planalto, que mandou o senhor fazer esse absurdo? Evidente que ele não respondeu a minha pergunta, mas ele é uma pessoa que não é do ramo, é um general, foi colocado ali, já colocou 30 militares que não tem nada, não sabe o que é o Sistema Único de Saúde, o SUS. Enfim, antes disso, nessa crise da pandemia, nós já tivemos 2 ministros. O Mandetta, que foi deputado lá comigo, é uma pessoa até qualificada, foi secretário em Goiás, conhece a saúde. Uma coisa é você separar assim, visões de mundo, ideológicas. O Mandetta é do DEM, mas é um deputado preparado, competente, convivi com ele. É um cara que conhece o Sistema Único de Saúde. Depois entrou o outro, que é até aqui do Rio de Janeiro, coitado. Entrou mais perdido do que cego em tiroteio. Ficou lá nem um mês. É uma pessoa que dizem aqui, os colegas em comum que eu tenho colegas aqui no Rio de Janeiro que trabalharam com ele. Eu fui médico do Hospital de Ipanema, algumas pessoas o conheceram. Dizem até que ele é uma pessoa correta, virou um grande empresário dessa. Ele é um oncologista, dizem que é muito preparado, qualificado, mas a vaidade do ser humano é fogo, né? Foi convidado a ser ministro. Uma coisa é o cara ser bom médico e ser bom empresário. Aí chamaram ele para ser ministro. Eu acho que o currículo dele, se ele achou que o currículo dele ia ter um upgrade, dizer, pô, o cara virou ministro, saiu mal na foto. Pagou mico lá, virou motivo de chacota. Então, e eu não o conheço pessoalmente, mas eu acho que foi uma tragédia ter assumido o ministério. Teve uma reunião do dia 22, que o mundo todo viu, o Brasil todo viu, do Bolsonaro, aquela coisa horrorosa de pessoas falando palavrão o tempo todo. 2 horas de reunião, Tânia. E não falaram da pandemia. Ninguém falou da pandemia. Se falou de tudo, que tinha que botar uma dinamite. O ministro da Economia, vamos botar uma dinamite no bolso do povo, implodir o Banco do Brasil. O da Educação, dizendo que tinha que prender todos os bandidos, o ministro do Supremo, cada um querendo agradar. O Bolsonaro falando que ia armar a população, e o ministro da Saúde, de olho arregalado, não abriu a boca, e o tema não foi discutido ali. Ninguém falou sobre a questão da pandemia do coronavírus. Esse é o governo que a gente está vivendo, e, assim, quem tem compromisso com a história, isso vai para os anais da história. O Brasil elegeu um criminoso, um genocida, um despreparado. Só que a população era um político que se dizia não político. Eu não sou político, tendo sido deputado quase 30 anos. Eu não tenho corrupção, porque agora só tem uma coisa que eles dizem. Não, pelo menos ele não é corrupto. Ele tem um filho envolvido até a alma nesse problema, com Queiroz, com um monte de safadeza. Mas, assim, o Brasil, infelizmente, enveredou por um rumo, Tânia, que eu espero que as pessoas de bom senso façam essa reflexão. A gente não tem que trabalhar com as pessoas que votaram nessa figura desprezível do Bolsonaro, tentando excluí-las, não. Elas votaram. Uma parcela grande delas estão arrependidas. Esses que estão arrependidos, nós temos que trazer, assim, olha, cai na real, vê que se você cometeu um equívoco muito grande e tentar agregar para que o país avance e melhore. Acho que é essa a nossa tarefa. Com certeza. Eu ontem, inclusive, estava com uma amiga e eu perguntei, você votou em quem? Aí ela me disse, eu votei no Bolsonaro. Acho que é isso, mas você votou por quê? Porque eu queria mudar. Bem, eu nunca vi ninguém mudar para pior, né?
Normalmente muda-se para melhor, mas nunca para pior. Entendeu? Então, a gente ser motivo hoje de chacota internacional é vergonhoso. Nós temos um dos melhores sistemas únicos, né? O SUS, nós temos que lutar pelo SUS, para manter o SUS. Nós não podemos admitir sucatear o SUS, mas lutar por ele. Porque se voltarmos lá na história, antes de 1988, as pessoas não tinham direito a utilizar o sistema. Só usava o sistema quem estava contribuindo para o INSS. Lembra-se, ô Chico? Então, com a Constituinte de 88, houve o quê? A universalização do SUS. Para quê? Para que todo cidadão brasileiro tivesse o mesmo tipo de atendimento, que nós chamamos o quê? Da universalização, sem custo. Agora, não vamos deixar que o SUS seja sucateado, porque o que eu estou vendo é esse caminho, não vamos permitir, tá? Vamos partir agora para uma outra pergunta, que seria, Chico, qual o compromisso do deputado, do mandato do deputado, com a cidade de Niterói? Tá? Porque algumas pessoas me perguntam, olha, o Chico é uma pessoa da saúde, é o deputado, vamos dizer, da saúde, tá? Então, eu queria que você esclarecesse para as pessoas qual é o seu compromisso com a cidade de Niterói e como você pode trazer verbas, né, através dessas emendas para Niterói. Hoje eu vi que tem uma obra aqui em Itaipu. Saiu até a notícia hoje no jornal, quero parabenizar. Uma delas foi essa que eu vi. Mas outras, quais que estão em curso, que vão beneficiar a nossa população, inclusive no trato da Covid. Tá? E o que você vê também a nível de pós-pandemia, o que você visualiza lá na frente. Ok? Sem som. Sim, agora Tá liberei. bom. Então, tá, eu não nasci em Niterói, mas eu vim jovem para Niterói, ainda quando concluí fazendo internato em medicina, enfim. E tem uma história, minhas filhas nasceram em Niterói, eu tenho minhas irmãs todas moram em Niterói, enfim. Acabei mesmo sendo nascido em Campos, mas Niterói virou a minha cidade de coração, né? Por isso eu tenho um compromisso muito grande. O deputado federal é do Estado. Eu não sou o deputado federal de Niterói. Eu sou um deputado federal eleito no Estado do Rio. A gente tem voto no Estado todo, né? Em vários municípios, né? Já estou no meu 4º mandato de deputado federal e a gente trabalha e tenta ajudar os municípios do Estado como um todo. Mas Niterói é a minha cidade, onde moro, onde vivo, onde tenho amigos, onde tive meu primeiro emprego como médico no Hospital Santa Cruz, ainda muito jovem, enfim, num plantão ao sábado ali, tive meu consultório em Caraí. Enfim, é a cidade onde eu, como digo, tenho o maior orgulho de fazer parte dela, de ter sido secretário de saúde 2 vezes. Eu tenho orgulho de dizer o seguinte, eu sou o campeão de 2007 para cá, quando eu me elegi em 2006, assim, eu sou o campeão. Se eu for fazer a conta do número de recursos que eu coloquei na cidade, de emendas parlamentares de 2007 para cá, eu sou disparado, eu vou ganhar o troféu de deputado federal que mais ajudou financeiramente a cidade como deputado federal. Com emendas em várias áreas, não é só na saúde, na cultura, no transporte, na acessibilidade, como foi essa que você falou aí. Eu não coloco emenda só numa área, né? Porque a gente a cidade é uma cidade, e mais, cidade bem administrada, como é pela gestão, fica fácil você botar emenda, porque as emendas são empenhadas, bem planejadas e acabam acontecendo a obra. Porque, às vezes você coloca emenda em determinada cidade que as coisas não acontecem, porque a cidade não tem capacidade administrativa de viabilizar as emendas. Eu tenho ajudado a cidade de várias formas, não só através de emenda. A gente trabalha na política, de uma maneira geral, com iniciativas grandes a nível de Estado e a nível federal, que, para além das emendas,
fazem com que a cidade melhore cada vez mais a qualidade de vida. Então, eu queria dizer a você, assim, todas as minhas emendas nesses anos todos de mandato meu, de ajuda de recurso à cidade, Niterói é a prioridade 1, 2, 3. No esporte, coloquei emenda no esporte ano passado, que caíram, coloco emenda na área da assistência social, coloco emendas em todas as áreas, que é o que o deputado federal tem, uma das iniciativas, são várias, né, de poder ajudar as pessoas que vivem. É evidente que a minha, como você bem falou, a minha área, até porque eu tenho uma relação muito próxima, é a área da saúde, essa é onde eu coloco mais emendas. Ali eu coloco, eu diria, até porque nós todos, deputados, temos que colocar metade das nossas emendas parlamentares na área da saúde. Então, eu tenho muito orgulho de ter o troféu de deputado federal campeão de emendas parlamentares à cidade de Niterói e mais, e também à Universidade Federal Fluminense. Eu coloquei, no ano passado, praticamente metade, coloquei metade das minhas emendas a pedido do reitor, 7 milhões, cada deputado tem direito a 15, para a Universidade Federal Fluminense, diante da crise, da perseguição que as universidades públicas, de uma maneira geral, estão sofrendo do governo Bolsonaro. Viu o sufoco do reitor, que é um grande reitor, o Antônio Cláudio é um grande reitor, grande gestor, uma figura humana maravilhosa. Ele foi ao meu gabinete, me pediu, eu coloquei 7 milhões de reais para custeio para a Universidade Federal Fluminense, para ele. É evidente que isso, para o orçamento da UF, não significa muita coisa, mas seguramente, para o meu mandato, que tem um recurso da ordem de 15 milhões, é um volume de dinheiro muito grande que a gente está tentando aí socorrer a UF, que é um símbolo do Estado e da cidade de Niterói, já que a sede ciência, da UF né? Lógico. Niterói. E a universidade é ciência. Nós temos que incentivar, né? É investimento. Tudo que é do campo da ciência é coisa para o futuro. Nós não podemos abandonar nunca. E, Chico, a última questão que eu queria que você me dissesse, como o deputado vê a importância da representação feminina na política? Então, Tânia, eu acho que essa é uma questão central. Eu acho que a gente está num momento de muitos questionamentos da política, de tipos de representação. Hoje a gente está vivendo uma questão muito importante do enfrentamento ao racismo no mundo. A questão da mulher passa a ter agora um protagonismo muito importante, porque tem uma série de questões que a mulher, no mundo todo, e aqui no Brasil mais ainda, ela sempre teve problemas das ordens mais diferenciadas. Isso se reflete na questão da representação parlamentar, né? Seja na questão salarial, que as mulheres são, de certa forma, são discriminadas. Isso tem reflexo no parlamento, seja na Câmara, seja nas Assembleias Legislativas, seja nas câmaras de vereadores. Então, mais que nunca, e aí também quero aqui deixar bem claro, não se trata assim, as escolhas têm que ser feitas só pela questão de gênero. Eu acho que as escolhas têm que ser feitas pelas questões. Acho que é importante a representação da mulher, mas fundamentalmente da mulher que tenha proposta, que seja qualificada, que seja comprometida com causas nobres, que tenha história, biografia. Não basta ser mulher, tem que ter isso tudo junto, que é assim como o homem também. Então, você não tem que votar nas pessoas, tem que votar pela qualificação dela. Então, eu queria aqui dizer que acho que mais do que nunca a representação. Esse ano é um ano de eleição para a Câmara de Vereadores. Você é uma pré-candidata vereadora. Eu acho que o teu nome, por exemplo, é só olhar a sua biografia. As pessoas vão ter que fazer as escolhas olhando a história de vida das pessoas. O que fez, o que não fez, qual a história de vida. Você, por exemplo, assim, quem olhar a sua biografia, se você botar a sua biografia, sua história de vida, sua trajetória de vida, Tânia, como eu te conheço há muito tempo, assim, as pessoas que
que querem o bem da humanidade vão dizer assim, essa mulher é uma mulher séria. Essa mulher ela sempre esteve do lado de quem mais precisa, foi uma batalhadora, comprometida, e acho que você é uma excelente pré-candidata. Eu quero te dizer que tenho o maior orgulho de estar fazendo essa live aqui com você, que a gente faz live com diferentes pessoas, mas essa aqui com você é muito especial porque eu tenho maior admiração pessoal por você, pela sua história, pela tua trajetória e pelo seu compromisso com o país e com a cidade de Niterói. Tá, muito obrigada, Chico. Então, agora nós vamos terminar. Eu quero agradecer ao deputado federal Chico D'Angelo, né, por ter, nesse domingo, dedicar um tempinho para conversar, né, com o público e engrandecer nossas lives. E deixo também, se você quiser fazer alguma consideração final, tá? Para deixar algum recado para os nossos ouvintes e telespectadores. Minha querida Tânia, eu espero a gente superar logo esse cenário aí de pandemia, a gente poder se encontrar pessoalmente, conversar, fazer reunião, enfim, ter um momento diferente. Eu acho que a cidade de Niterói está sendo muito bem conduzida, muito bem administrada. A gente tem um grande prefeito, o Rodrigo Neves é um prefeito que se tornou uma liderança no Estado, no país. O Axel Grael, que é o pré-candidato do PDT e é o candidato do Rodrigo, e o meu candidato é uma grande figura humana, uma pessoa competentíssima, foi secretário de planejamento, eu fui secretário com ele quando era secretário de saúde, é uma pessoa do bem, uma pessoa séria. Eu acho que Niterói tem todas as condições de continuar seguindo um bom rumo, diferente de outras cidades. A gente olha o entorno. Eu sou deputado federal, Tânia, eu corro esse estado todo. Tem cidades aí, eu sou campista. Vou lá na minha cidade, olha, dá vontade de chorar. A cidade está arrasada, destruída, tem um bom orçamento, tem ródio, tem tudo que Niterói tem. Então, esse papo de dizer assim, não, mas Niterói está bem porque tem muito recurso. Não é verdade. Campos tem muito recurso, muito royalties, a cidade está pessimamente administrada. Aqui não. Niterói é uma cidade bem administrada, com um prefeito trabalhador, acorda cedo, dedicado em todas as áreas, administra bem. Niterói está virando cada vez mais uma referência no Brasil todo. Então, eu tenho muito orgulho de ser um morador da cidade, deputado federal da cidade, e estar fazendo essa live com você, minha querida Tânia, que é uma pessoa que eu tenho o maior orgulho de ser amiga e que tenho certeza que vai ter um futuro promissor aí na política da cidade. Torço que aconteça. Então, finalizando, eu vou deixar meu último recado para todos, que o lugar de mulher é na luta, é na política, o lugar de mulher é onde ela quiser. E eu escolhi a política, estarei na luta e conto com vocês. Um abraço, Chico, e todos até semana que vem. Valeu, Tânia. Valeu, querido.